Bom dia, professor. Bom dia, Nicolas. Tudo bem? Demorei um Tudo e pouquinho. você? Tudo. Demorei um pouquinho, minha internet estava travando aqui, mas tá bom. Já voltou. Relaxa. Voltamos aí, né? Já volta tudo ao normal, né? Ai, Então. E aí, cara, como foi esse recesso aí? Deu pra descansar um pouquinho? deu. Mas eu queria descansar mais, não vou mentir, não. Não, mas tá bom, vai. Foi suficiente. Não dá pra reclamar, não, né? Começa tudo É, de novo. Vamos lá. é. Então, vamos lá. Nicolas, Sabrina, Luana, Lívia, Tainá, Vitória, Amanda, Isabelle, Gustavo, Isadora, João Pedro, Samara, Amanda, Matias, Victor tá aí, João Pedro, Bianca. Amanda, E bom aí, senhor dia, suave? suave. Amanda, tem até um exercício que você me pediu, a gente tem que resolver. Até esqueci, Amanda. Vitória, bom dia, Vitória. Bom dia, Amanda Cardoso. Pessoal, bom dia. Cardoso, senhor. Estão todos bem? Aham. O senhor tinha que voltar mesmo? Não dava mais uma semana, não? Não, não pode. Não tem jeito. Tem que voltar todos. Para mim, deu para descansar um pouquinho. Cara, eu fico em live a manhã toda, praticamente, e algumas tardes. Começo, tenho vocês, depois eu tenho outro colégio que eu dou aula, outro particular que eu dou aula, e eu tenho a prefeitura à noite. Pensa, tem hora que chega à noite, minha cabeça está voando, tanto ficar no computador. Aí Você é louco. nossa, nem fala, começa a doer tudo. Mas deu para descansar um pouquinho, isso é bom. E todos vocês, a família de vocês, tá bem? Todos estão bem? Sobrevivendo. Aqui eu tô vendo Sidney. Quem é Sidney? Tudo bem, Sidney? Sidney? Aonde que é Sidney. Oi, esse cara? professor, tudo? Mudou, né? Oi, Belisa. Tudo bem com você, Belisa? Tudo sim, senhor. Então tá bom. Eu vi você no sábado, né, Belisa? Foi no sábado. Alguns eu consegui Na matar a saudade um sexta. pouquinho. Ver vocês um pouquinho. Bem, vamos lá. Pessoal, apostila terceiro bimestre, tá? Começa com siderurgia, correto? Quem está com a apostila, abra ela. Quem não está, preste bastante atenção, assim, tá? Então, primeiro vamos entender o conceito que seria siderurgia aí, né? Pessoal, siderurgia nada mais é um conjunto, tá? Teórico e prático na fabricação e preparação do ferro e do aço. Então, é a sua obtenção do ferro, tá? E a sua preparação. Então, siderurgia, quando você vê uma empresa por uma siderúrgica, tá? Na verdade, é um conjunto teórico e prático, tá? Da manipulação do ferro e a preparação do aço. Lembrando o que é o aço. O aço nada mais é o ferro com um teor de cabeça, deixa eu ver se eu acerto de cabeça, entre 0,8 e 1,5% aí de carbono. Tá? Então vamos entender. Primeira coisa, não existe o metal em si, você não vai lá na natureza e pega ele, né? Não tem isso. Você pega ele normalmente na sua forma de óxido, tá? Aí você prepara, você obtém ele, tá? Retira o ferro desse óxido, tá? Por exemplo, Fe2O3 é a maneira mais comum, o óxido mais comum aí que você tem. Você retira o ferro dele. A ponto de vista histórico, isso, tá? Vamos pegar um pouco, aí vem um pouquinho de história, não, mas vocês já estudaram sobre a idade da pedra, a idade do bronze e tal, vocês estudaram isso. A idade do ferro, ela vem depois da idade do bronze. Por que ela vem depois? Porque para você conseguir o metal ferro em si, você precisava de chegar em temperaturas mais altas, em torno de 1.500 e poucos graus,
é necessário essa temperatura. Aí pense isso em, sei lá, em 1500 anos atrás para chegar numa temperatura assim. Bom dia, Matias. Não era fácil. Não era fácil chegar nessa temperatura. Então, a idade do bronze veio primeiro do que a idade do ferro, logicamente. Aí que é legal, a partir do que conseguiu manipular o ferro, você conseguiu novas ferramentas, novas armaduras, né? Aí conseguiram o aço, então. Pensa como isso foi um avanço tecnológico importante. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a apostila aqui com vocês, os mais importantes aqui. Papo, deixa eu ver, alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta por enquanto. Então vamos lá. A apostila de vocês está assim, ó. Vem sobre a siderurgia. Primeiro, eu já expliquei para vocês o que seria a siderurgia, né? Na verdade, é um conjunto aí de obtenção, é um conjunto teórico e prático para a obtenção do ferro e do aço, tá bom? Basicamente, aqui está mostrando aí um forno aí, tá? E pega o metal, e pega o óxido, tá? E coloca aí nesses fornos aqui, ó. Aqui de uma maneira geral aqui, tá bom? Para a obtenção do seu ferro gusa. Pessoal, o ferro gusa nada mais é o ferro obtido, tá? Depois de toda essa preparação. Então, você tem o seu óxido, tá? Normalmente é o Fe2O3, normalmente. E no final você vai obter ali o ferro gusa, que é um ferro com um certo teor de carbono aí. E esse ferro gusa, eles vão lá para fazer aço ou para fazer escórias, tá? Outros metais que eles vão utilizar, tá bom? Então, o meu produto aqui, final aqui, o meu produto que vai ser manipulado depois é o ferro gusa, bom? Então aqui, aí ele vem falando, ó, e vem explicando a utilização tardia do ferro, exatamente o que eu falei para vocês, ó, a temperatura de 1535 graus, uma temperatura alta, pense isso. Agora você consegue ela facilmente, mas antigamente não era simples isso não, tá bom? Aí ele vem contando um pouquinho a história, tá? Sobre essa obtenção. O que é importante aqui, pessoal? Em fórmulas químicas, vocês estão vendo um monte. Na verdade, a mais importante aqui, ó, seria global, tá? Essa aqui, ó. Dessa reação, a mais importante é a global. É a global que se utiliza no vestibular, tá? Ó, F2O3, ó, mais 3CO, formando. Ou seja, você tem o óxido de ferro aqui, tá? Aí você vai colocar o monóxido de carbono, você acrescenta o monóxido de carbono. Então, como se coloca monóxido de carbono, professor? Na verdade, se coloca CO2, tá? Se coloca CO2, aí esse CO2, você vai ter CO, tá? Deixa eu ver se está mostrando aqui. E vai liberar CO, mas enfim, a global dele é essa aqui. Só essa aqui que é importante, não precisa decorar mais nada. Só isso aqui, ó. Pronto. Matou para vocês, tá? E a história, tá? Que ele vem mostrando para vocês. Bem, siderurgia, obtenção do ferro, expliquei para vocês, tá? Expliquei para vocês, ó, o que é o ferro gusa, ó. O ferro obtido do alto forno é chamado de ferro gusa, contendo de 2 a 5% de carbono. Aí como eles vão, por exemplo, fazer o aço, tá? Ó, tem o carbono, ó, tantos por cento, mais ou menos 1,5% aqui de carbono, aí eu vou ter o meu aço, tá? Aí vem contando um pouquinho a história, só isso aí. Uma pergunta. Pode falar. Siderurgia é só obtenção de ferro e aço? Ou ele trabalha com outros óxidos? Não, só obtenção de ferro e aço. A siderurgia faz parte de uma matéria chamada metalurgia, tá? Sim. A metalurgia, aí é o conjunto, na verdade, é um conjunto teórico de práticas de manipulação dos metais. Aí pode ser magnésio, pode ser zinco, pode ser todos os metais. Dentro da metalurgia, você tem a siderurgia, que é a manipulação do ferro e do aço. Então, faz para ter aço, precisa do ferro. Entendeu? Tão importante que é o ferro, né? Para o homem. Tão importante que é o ferro, temos a siderurgia aí. Tá bom? Entendi, valeu. Isso. Você pode fazer pergunta, isso mesmo, tá?
Bem, aí ele está explicando aqui o aço, pessoal. Ó, é um pouco importante, porque o aço é fabricado pela remoção da maior parte do carbono e outras impurezas. Pessoal, entenda o seguinte, no processo de obtenção do ferro, o carbono é considerado uma impureza, ok. Ele é uma impureza. Tem outras impurezas ali no processo, você retira tudo. Você tira, se tiver enxofre, tem que retirar enxofre. Se tiver silício, tem que retirar o silício. O carbono, ele é desejável, tá? Ele é desejável no meu ferro. Só que aí você consegue manipular, aumentar ou diminuir essa quantidade de carbono. Então, dependendo o que eu quero, aquela minha liga metálica, o que eu quero fazer com ela, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de carbono, tá? Então, aqui vem dando um exemplo. O aço é fabricado pela remoção da maior parte do carbono e outras impurezas. Pessoal, eu acho que todos vocês já assistiram algum filme. Você tem lá o ferreiro lá e ele ficava batendo no metal, fazendo uma espada, por exemplo. E ficava batendo, moldando, tá? Esse bater e esse moldar, acho que ele nem tinha noção que ele está fazendo isso, mas ele também estava tirando o excesso de carbono, tá bom? Então, era batendo mesmo, que ele estava retirando esse excesso de carbono aí, tá? Aí eles conseguiam o aço aí, tá? Só porque o carbono é vantajoso. Legal. É o seguinte, Samara, o excesso do carbono, dependendo do que eu quero nessa minha liga, nesse meu ferro aí, o excesso de carbono é desejável ou não. Mesmo você tem que ter uma quantidade de carbono aí. Porque o que o carbono faz ali, tá? Ele aumenta a resistência também, tá? Pense o seguinte, se você tem um metal quando é muito duro, tá? Ele também fica quebradiço. Como assim? Cheio de rachaduras, né? O carbono não deixa isso ocorrer, tá? Não deixa isso acontecer. Ele vem falando, para ele falar alguma parte aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse não, segredo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Na prática, nunca se produz ferro, ó, nunca ele está falando, em estado puro, ou seja, só ferro, pois o ferro impuro é vantajoso, principalmente quando a impureza é carbono em quantidade controlada, que é o que eu falei. O ferro impuro é obtido a partir de minério de ferro. Bem, aí ele não fala, mas é por causa disso, tá? Você aumenta também a resistência, você consegue manipular ele melhor, tá bom? Ele até falou um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, perguntas, sempre vou olhando um pouquinho perguntas. Só se o aço tem menos carbono, ele é menos resistente, então? Não. Não, Sabrina. O aço não é menos resistente, é mais resistente. O que acontece? Ele tem a quantidade correta ali, tá? Porque funciona assim, ó. Não é que você vai jogando mais carbono e vai ficando mais resistente. Não. Você tem a quantidade correta. Quando você ultrapassa aquele correto, você, na verdade, diminui até algumas características, tá, dele. Lembra aquela parte sobre mistura? Você vai diminuir o ponto de ebulição dele, vai ficar menos resistente. Então, tem que ser o adequado, aquela quantidade adequada. Não pode nem ser mais, nem ser menos. Tá bom? Ou seja, ferro puro, sem carbono, ele não é tão resistente quanto o ferro com aquela quantidade correta, no máximo 0,5% de carbono e mínimo, aí não está falando, mas o mínimo é 0,8% de carbono, tá? Ou seja, entre 0,8% e 1,5% de carbono é o ideal, você vai ter o aço. O a mais não é legal, tá? Ele já vai ficar muito impuro, uma mistura muito impura ali mesmo, tá? Vai diminuir a resistência. Bom? Então tem a quantidade correta, além de tudo. Aí ele está mostrando um pouquinho aqui para vocês, tá? Escorre para fundo. O processo em si, pessoal, não é só para vocês saberem como se obtém, o porquê se coloca o carbono, porque o carbono é importante, tá? Aí vem aqui,
O aço é fabricado pela armação na maior parte. Aço inoxidável, meus queridos. Então, se vocês têm ali uma panela, vocês falam aço inoxidável. Pessoal, é que não vai... não é que é inoxidável, não é isso. É que dificilmente ele vai reagir ali, ó. À medida que aumenta o teor de carbono no aço, lembra... Ótimo ler isso aqui, né? Que tinha até me perguntado. À medida que aumenta o teor de carbono no aço, a maleabilidade e ductibilidade diminui e o aço fica mais duro e quebradiço. Assim, o aço ferramenta tem teor de carbono elevado de 0,8 a 1,4%. Ó, legal. Enquanto o arame tem baixo teor de carbono em torno de 0,5%. Tá? Falando mais ou menos aí. Bem, aí é o que eu expliquei para vocês, tá? Escória, minério. Essa parte aqui não cai em vestibular também, não. É só para vocês saberem, tá? Como aqui é sobre a escória, tá? A escória é bem menor que a do ferro, ela flutua no ferro líquido, impedindo a oxidação do metal. A escória é usada na fabricação de cimento e blocos pré-fabricados, tá? Não termina, não. Bem, aqui os exercícios. Se pulei alguma coisa importante? Não. Passa a ficar no maior parte do carbono. Esse expliquei para vocês. Siderurgia, obtenção do ferro, expliquei tudo para vocês. Propriedade do ferro é importante, essa parte sim, né? Ponto de fusão, está explicado porque a idade do bronze veio primeiro do que a idade do ferro. Ponto de fusão, 1500. Ou seja, pessoal, ele está sólido e passa para o estado líquido, né? Ponto de ebulição, 2750 graus. Ou seja, o ferro virar um gás aí, né? Passar para o estado gasoso aí, né? Pessoal, altas temperaturas, né? 2750 graus. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. O ferro... Aqui também é importante, isso aqui é legal, ó. O ferro é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre. Lembrando que você não tem ele na forma pura, né? Ele está na forma lá dos seus óxidos. Os principais minérios. A hematita e a magnetita. Pessoal, a hematita, que é o Fe2O3, é o mais utilizado, tá bom? A pirita. Pessoal, não se utiliza a pirita para você conseguir o ferro, tá? Por causa do enxofre, ó. Não pode ser usada como fonte de obtenção do ferro, porque o enxofre é uma impureza indesejável. Então, não é legal, não se utiliza a pirita. Bom, é mais hematita e magnetita. Mais hematita. Então, é só essa aí, Fe2O3, que tem que lembrar, não muito. Bom? Professor, Então, é aquela apostila lá, que é sempre um pouquinho de decoreba. perguntinha, senhor, perguntinha. A pepita de ferro é o que exatamente? É só um ferro um pedaço pequeno? Você está falando aquela, também é chamado ouro de tolo, né? Já escutou isso? Não escutei, não. Existe antigamente, se achava algumas minas, os mineradores achavam algumas minas e achava umas pequenas pepitas assim, que eram igualzinho ouro, mesma coisa, só que não tinha valor nenhum agregado, porque era o chamado ouro de tolo, tá? Não era ouro, era ferro, tá? Era ferro. Deve ser esse. Bem, mas esse que você está falando deve ser mais ou menos isso, mesma coisa, tá? Então, tipo, não tem diferenciação nenhuma, é só um pedacinho pequeno. Quando você Entendi. pega um pouquinho de... Na verdade é o seguinte, toda vez que você pega um pouquinho de terra na sua mão, pega um pouquinho de terra aí. Essa terra aí, essa mistura aí, ela tá cheia de óxidos. Então, quando você está pegando na mão esse pouquinho de terra, você está pegando silício, você está pegando magnésio, você está pegando cálcio, você está pegando ferro, você está pegando até chumbo, tá? Dependendo ali o que tá, né? Mas normalmente você está pegando mais ferro, magnésio, cálcio ali. Em determinadas regiões, essa terra é mais rica em hematita, ou é mais rica em magnésio, em cálcio. Então, vou explorar mais aquela região, tá? O que se faz? Ele tá uma mistura, tá? Pega senta na forma de óxido normalmente, pega ele e separa. É basicamente isso. Então, você não pega aquelas pedras enormes assim, ó. Parece uma terra mesmo.
terra e vai separando. Entendeu? Entendi. Como se fossem grãozinhos mesmo, tá? Grãozinhos aí, Ah, tá. Valeu. pequenininhos. Bom? Petróleo, até petróleo, precisa parar, pessoal. Petróleo, né? A gente entende o petróleo saindo da terra, aquele líquido. Vocês sabiam que existem rochas que ela tem líquido basicamente com as mesmas propriedades do petróleo? É xisto, chamado de xisto, né? Xisto betuminoso. Esse xisto, ele é uma rocha que ele é impregnada de um óleo. O Brasil mesmo tem, o Brasil, se não me engano, é o segundo no mundo em xisto, tá? Você pode pegar essa rocha, extrair o óleo e utilizar, fazer combustível normal, tá? Faz combustível normal. Xisto betuminoso. Ela é impregnada. Acho que o Paraná tem um monte dessa rocha, tá? Estados Unidos, se não me engano, é a primeira reserva mundial. Não sei, vou falar besteira para vocês. Mas o Brasil tem muito xisto. É uma rocha, um óxido que está fora, impregnada com esse óleo. Só que é caro extrair esse óleo, né? Então, acaba não se explorando tanto. Deixa eu ver aqui. Conversa. Tem alguma desvantagem em usar ele? Então, Samara, o que acontece? É o seguinte, se você tem uma fonte mais barata para extrair o petróleo, não vai se usar xisto, porque é mais barato realmente extrair petróleo do que o xisto, tá? Porque ele está impregnado na rocha, então você tem que tirar dessa rocha, tem que passar o processo aí. Então ele fica mais caro do que retirar o óleo como conhecemos hoje. A não ser que, se o preço do barril de óleo, de petróleo subir muito, tá? Subir demais esse preço. E como o Brasil compra uma parte, né? Ainda compra bastante, aí acaba compensando você extrair do xisto. Mas enquanto o preço do barril do petróleo está baixo, não compensa. É igual o pré-sal, né? Lembra? Descobriu o pré-sal. Vocês não lembram disso? Vocês não sei nem se tinham nascido. Descobriu o pré-sal, o Brasil tá rico, tá milionário. Só que naquela época, o preço do barril do petróleo estava altíssimo, estava alto. O pré-sal, ele é muito caro extrair o petróleo do pré-sal, é muito caro. Então fica um combustível mais caro. Só que como o preço do barril estava lá em cima, compensava, ia ter altos lucros ainda. Só que o que aconteceu? O preço do barril do petróleo está lá embaixo agora. Então não compensa. Você acaba tendo uma gasolina mais cara do que você compra de fora. Entendeu? Complicado, né? Bem, até aqui tudo bem. Acho que tranquilo, tá? Vamos para a próxima apostila. Frente 2, pessoal, me ajudem aí. Frente 2, alcanos com cadeia ramificada. Olha que legal, já começamos isso, né? Alcanos com cadeia ramificada. Já começamos, então fica mais fácil. Não, senhor, não é esse módulo não, é o módulo 44, isomeria geométrica. Não é não. É sim. Eu tô zoando, senhor. Eu tô falando que é o último módulo pra gente acabar rápido. Que susto. Infartar. Mouse. Já pensou? Aí o pessoal já ia assustar. E o louco, o que é isso? Não, já estamos acabando, como que você não percebeu? Aí eu ia falar, revisão total agora, revisão de tudo. Aí eu ia me arrepender um pouco. Vamos voltar tudo. 33, Qual página é? 230. Dois, três, zero. Obrigado. Meu filhote acordou. Tô escutando ele. Deixa eu pegar aqui. 230. Alcanos com cadeia ramificada. Radicais possuem elétrons de aparelhado. Deixa eu ver aqui. Isopropil, propil, mostrar para vocês tudo. Metil, metila, cadeia ramificada. Espera aí que eu já explico, pessoal. Só olhando ontem. Então vamos lá. Vamos para a lousa, né?
lousa. Pessoal, dá para enxergar bem a lousa? Dá. Certinho. Tá ótimo. Vamos deixar até acender a luz aqui. Vamos ver se melhora um pouquinho. Não deu. Ô, senhor, já bateu aquele rangão hoje, não? Oi, filho. Você tá no seu celular? Top, pode pegar. É o meu filho. Top. Fala oi Ó, pra filho ele. aí, mostra aí. Que bonitinho. E aí? E aí? Beleza? Fala aí, tchau. Marcelinho Júnior. Vai lá, filho. Ele quer dar aula de química também. Não quero, não. Você quer dar aula de química? Eu quero dar aula de educação física. A educação física é muito chata. Oi. Caraca, o carinha tá bem, hein? Você vê, eu mereço? Controvérsia. Eu mereço educação física aqui. É que minha esposa, ela é educação física. Educação física. Vamos lá. Alcanos e cadeia ramificada. Já começamos, tá? É isso aqui, pessoal. Basicamente, perguntem tudo sobre, química orgânica é muito importante. Já falei isso para vocês. Se você sabe química orgânica, professor, eu não sei físico-química, eu dei todos os cálculos, detesto tudo, tá? É muito chato aquele negócio lá, não é nem o que é o ácido. Se você sabe química orgânica, pelo menos 50% você sabe, entenderam? Então, tranquilo. Tem 10 questões de química, pelo menos 5 você vai acertar, tá bom? Vamos lá. Química orgânica aqui. Então, vocês já aprenderam, decorou, né? MET, ET, PROP, PUT, PENT, EX, EPT, OCT, NON e DEC. 10. Até 10. Isso aí. Ótimo, tá? Então, vamos lá. Aqui, muito fácil. Lembrando que o carbono tem 4 ligações, tá? Não esqueça. Então, pessoal, tem hora que eu não vou colocar hidrogênio, não, tá? Porque senão perco muito tempo. Mas aqui, só para relembrar para vocês. Então, vamos classificar essa cadeia aqui muito fácil. Aberta, saturada, tudo isso você já aprendeu, tá? Homogênea, tudo isso você já aprendeu, tá? Isso aqui é o propano, correto? Correto, né? Então, isso aqui, propano, ninguém tem dúvida, né? Se alguém tiver dúvida, pode falar também, tá? Agora, esse aqui, agora eu mudei. Agora ele é o butano. Butano. Por quê? Tem 4. Né? Pronto. Tranquilos para vocês. Nenhuma dúvida. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu vou parando sempre. Samara tirando sarro de mim. Que o Cadu, o meu filhote, gosta de educação física. Opa, deixa eu arrumar aqui. Eu mexi aqui, deixa eu voltar. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é uma cadeia sem raiz, correto? Então, agora, eu vou colocar com raiz para vocês. Então, vamos primeiro. 1, 2, 3. Toda raiz, o final é IU, correto? Então, essa é minha cadeia principal, tá? E essa é minha raiz que está no carbono 2. Já comecei a explicar isso para vocês. Então, esse aqui, 2-metil propano. Professor, eu tenho que colocar, tem que separar o metil? Não, pode colocar tudo junto nessa parte aí. Tem 2-metilpropano ou 2-metil tracinho propano, tá? Não tem diferença. Tudo bem até aí? Isso aí acho que é tranquilo para vocês, tá bom? Então vamos outra, vou aumentando, tá? Agora, carbono, 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 carbono. Um C, outro C aqui. Aí a primeira coisa que você deve fazer é colocar números. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Esse aqui é metil e esse é metil. Então, 2,3. Quantos metil? 2. Dimetil. Dimetil é o nome da cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. Dimetil, pentano. Tudo bem? Conta assim, cifra assim, tanto faz. Até aqui tudo bem?
Tranquilo isso? Então eu vou falando igual uma matraca. O metil é porque tem a ramificação, certo? Certo, e essa ramificação é porque é um carbono só. Tá. Tá vendo? Tá. Metil aqui e metil aqui, ó. Lugares diferentes, tá bom? Beleza. Agora, olha a diferença. Ó, 2,3 dimetilpentano. Ok. Por que di? Porque eu tenho 2 metil. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nesse carbono 3 aqui, eu vou colocar um outro C. Repara que ele não é mais... Deixa eu colocar para cima. Ele não é mais metil. Ele é um etil. Concorda? Vocês concordam que isso é um etil ou não? Sim. É lógico que Pessoal, se alguém não concorda, vocês devem perguntar, hein? Sempre. Deixa aberto para vocês. Vou colocar o nome agora, tá? Deixa a dúvida é pior, né, senhor? Fala aí. Isso, não deixa dúvida não. Pergunta. Podem perguntar, não sei de quem é merda nenhuma. Parece que você não tá nem falando direito hoje. Não fala assim não. Tô brincando. Vou perguntar sempre, tá? É o seguinte. Agora eu vou colocar o nome. Ordem alfabética. Começa pelo E, tá? Então, o etil está no carbono 3. 3 etil. Depois, 2 metil. Aí vem o nome da cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, pentano. Pronto, ó. 3 etil, 2 metil, pentano. Difícil isso? Não, mas dá trabalho. Tem que ficar olhando bastante, né? E eu vou aumentando. Prepara para o professor chato. Professor, aí vem no caso ali para fazer o metil e o etil, vem ao caso. Nossa, falei ao caso demais, perdão. Na nomenclatura da principal, tipo, que a gente tinha visto bimestre passado. É a mesma coisa, isso mesmo. Você pega a cadeia principal e tudo que está fora da cadeia principal é raiz. Mesma coisa. Era isso a pergunta? Acho que sim. Bem, vou tirar o... Internet não. Não caiu. Eu vou tirar... Tirei o nome. Tirei esse. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar... Eu vou ferrar com a cabeça de vocês agora. 1, 2, 3, 4. Ferrei com a cabeça de vocês agora. Por quê? Porque é o seguinte. Quem é minha cadeia principal? Minha cadeia principal é essa linha reta? Não. Minha cadeia principal é essa aqui, ó. É a cadeia que eu pego o maior número de carbonos sem quebrar ela. Eu não quebrei ela, tá? Ó, não tá quebrada, pessoal. Ela continua, ó, tá? Você tem que pensar... Pensa nessa folha de papel, ó. Tem uma curva nela, subi, desci, mas em nenhum momento rasguei ela. Que é a mesma coisa, ó, não rasguei. Tudo que tá fora é raiz. Aí eu coloco a mesma coisa, ó. Eu vou começar a contar o mais próximo possível da minha primeira raiz. O mais próximo é aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já sei que isso aqui é um octano, tá? Então, isso aqui eu sei que é um octano. Tá? Agora, eu vou colocar o nome normal. Eu tenho metil no carbono 2 e etil no carbono 3. Então, 3 etil, 2 metil, octano. Tudo bem até aí? E se a gente começar a contar lá de baixo? Muda muito. Você vai errar e errou o exercício. Não pode? Não pode. Tem que ser o mais perto. Ó, a regra é o seguinte. Química orgânica não é difícil, só que é um monte de regra, né? Isso aí vocês já entenderam bem, por isso que eu falo que perder as aulas perder a aula de química orgânica é complicado. Se você está acompanhando certinho e está anotando, é tranquilo. Agora, se você perder uma aula, é o seguinte, a regra é o mais perto possível da dupla ligação ou da tripla ligação. Repara que estamos vendo alcanos, então não tem dupla nem tripla. Então, a segunda regra é o mais perto possível da sua primeira raiz, da raiz mais perto. Então, a raiz mais perto, ó, é aqui em cima, não é aqui embaixo. Como assim? Ó? Se eu contar embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A primeira raiz está no carbono 5. Se eu contar na parte de cima, 1, 2. A primeira raiz está no carbono
no carbono 2. Vitória, não entendeu a última parte? Ótimo. Tá? Eu vou explicar. É o seguinte, Vitória. A sua raiz... Vou fazer outra, peraí. Vamos fazer outra. Importante, pessoal. Vamos, qualquer coisa a gente toma amanhã, vão perguntando tudo, tá? Olha só. Eu vou mostrar para vocês em forma simplificada e vocês vão conseguir visualizar. Olha só. Pronto. Meu Deus do céu. Tá. Senhor, calma lá, né? Vamos lá. Vamos lá agora. Presta atenção nisso. Se você pensa, você primeiro tem que achar a cadeia maior. Etil para uma raiz com 2 carbonos e metil para a raiz com 1 carbono. Então, isso mesmo, Lívia, isso mesmo, viu? Tá certo. Aí propil é uma raiz com 3, butil é uma raiz com 4, você vai seguindo, tá? Então, olha só, pessoal, vamos visualizar essa cadeia que eu coloquei. Primeira coisa, você deve encontrar o seu tronco. Pense numa árvore, acha o tronco. Professor, você achar o tronco numa árvore? Sim, tá fácil, tá? É o maior. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Então, o seu tronco aqui, você vai pensar que é uma linha reta. Não, pessoal, o tronco é onde você tem o maior número de carbono sem quebrar a cadeia. Então, vou dar um exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na minha linha reta, eu tenho 7. Eu vou tentar todas as hipóteses possíveis. 1, 2, 3. Então, linha reta, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, subindo aqui vai dar na mesma. Tá? Bem, eu vou descer agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está na cara do gol que minha cadeia principal é essa aqui. Essa é minha cadeia principal. Tudo bem? Agora você tem que achar a ponta da sua cadeia principal. Onde é a ponta dela, tá? Bem, a ponta dela é onde tem dupla ou tripla ligação. Professor, não tem dupla nem tripla ligação. Ok, não tem. Se você não tem dupla ou tripla ligação, você tem que ir para o segundo critério. A ponta dela é onde você tem dupla ou tripla ligação. Desculpa, é o mais perto possível da sua raiz, tá? Da sua primeira raiz. Se você começar a pegar a ponta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sua primeira raiz está no carbono 6. 7, 8, 9. Então, se você pegar a ponta sendo essa, a sua primeira raiz está no carbono 6. Correto? Ok. E se você começar de baixo? 1, 2, 3, 4. Sua primeira raiz está no carbono 4. Então, onde é a ponta dela? É aqui embaixo, porque a primeira raiz está no carbono 4. Então, entenderam como você acha a ponta dela? Tudo bem? Podem falar se não entenderam, eu faço outra. Doutor, tem uma dúvida. Mandou mensagem e falou que não entendeu. Oi? Tá, o string não entendeu, depois eu faço a pergunta. Tá. Não entenderam isso aqui? Vamos lá. Não tem importância. Aí, não tem importância. Pessoal, isso mesmo, tá? Não entenderam? Eu vou repetir quantas vezes for necessário, tá? Vamos lá. Vou começar mais fácil, aí vocês vão entender. Pronto. Agora acho que vai ficar mais fácil. Vou primeiro achar a ponta aqui. Onde é a ponta? Vamos primeiro ver o mais fácil, que é a linha reta. 1, 2, 3. Vou achar primeiro a cadeia principal, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. Em linha reta eu tenho 5 carbonos. Ok, em linha reta eu tenho 5. Eu vou descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, já achei que o meu tronco principal é esse. É onde eu tenho mais carbonos sem quebrar a cadeia. Tudo bem? Achar o tronco principal até aí? Ótimo. Então, quieto, porque pelo jeito tudo bem. Agora eu tenho que achar a ponta dele, tá? Onde é a minha ponta? É aqui em cima ou aqui embaixo? Vamos ver aqui. Se eu começar aqui em cima, 1, 2, 3, 4. Minha primeira raiz está no carbono 4.
Vou começar embaixo para ver. 1, 2, 3. Se eu começar embaixo, a minha primeira raiz está no carbono 3. É nítido, então, que é o carbono, que a minha ponta é essa aqui, ó. Aqui embaixo é a minha ponta, porque é o mais perto possível da primeira raiz. Então, aprender a achar a ponta. Achar a ponta ficou fácil, quer ver só? Agora, eu vou colocar os números corretamente, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como não tem dupla ligação, você já sabe que é um hexano. Deixa eu até escrever aqui, hexano, tá bom? Bem, essa raiz com carbono só é metil. Então, 3 metil hexano. 3 metil hexano. Tudo bem até aí? Uma perguntinha. Pode falar. Se quando a gente for fazer a linha principal e tiver a ramificação, as duas tiverem a mesma quantidade de carbonos, Vamos lá. qual que a gente vai escolher para fazer a linha principal? Entendi. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma do jeito que você está querendo. Vamos colocar. Ah, já sei. Essa é assim que você está falando, não é? Talvez, não sei. Então, continua fazendo aí, vamos ver. Tá. Nesse caso aqui, se você reparar, uma linha reta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é a minha cadeia principal. Reparou? Bom, tá aí, tudo bem. Eu vou colocar esse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você já viu que esse composto, na verdade, você vai colocar o nome 3,5 dimetil etano. Tá. Ok, professor. E se eu começar o outro lado? Repara que vai dar na mesma, nesse caso. Neste caso, tem casos diferentes, tá? Vai dar na mesma. Por quê? Vamos lá? Só para mostrar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,5 dimetiloheptano. Não mudou nada nesse caso. Acho que eu entendi o que o Nicolas está falando. Repara que não muda nada neste caso. Mas olha este caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deve ser isso aqui que você está falando, né, Nicolas? É quando duas ramificações têm a mesma quantidade de carbonos, basicamente. Sim. É tipo assim, começa pelo onde a gente começou sempre, o 7. 1, Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, só que na linha reta, entendeu? É bem essa aqui mesmo. Então, vou tirar os números aqui, tá? E vou mostrar. Aí a Paula perguntou por que o 3 e o 0,5. É porque no carbono 3 e no carbono 5, Paola, naquela tinha o metil. Você tinha um metil no carbono 3 e você tinha outro metil no carbono 5. Por isso que ficou 3,5 de metil. Tá? Bem, aqui. Vamos lá. Então, eu já sei que eu tenho 7. Em linha reta, eu tenho 6. Então, por que dimetil? É assim, ó. Eu já explico para vocês de novo porque o dimetil, o trimetil, o tetrametil. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, qual é o lado correto? O da esquerda ou da direita? Porque aqui eu vou ter 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho raiz. Se eu começar aqui, 1, 2, 3. No carbono 3 eu também tenho raiz. Qual é o meu critério de desempate? Meu critério de desempate. Se ambos eu vou ter raiz no carbono 3, qual é o lado correto? O lado que você tem a maior raiz. Qual é a maior raiz? Essa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso, meu critério de desempate é o lado que eu tenho a maior raiz. Entendeu? Tudo bem, Nicolas? Então, senhor, é o seguinte. A pergunta que eu estava fazendo é, por exemplo, a gente começa a contagem pelo 7 ali, tá vendo? O 7, Sei. a gente desce 7, 6, 5, 4, 3. No 3, a gente vai reto, 2, 1. Porque tem a mesma quantidade que essa primeira principal aí.
Quando isso acontece, entendi. qual que a gente escolhe? Entendi. Entendeu? Deixa ela aí, peraí. Tá. Então, aqui vocês entenderam que nesse caso o critério de desempate é porque essa minha cadeia é maior, então vai ficar assim a nomenclatura. 3-etil, 5-metil, heptano. Correto? Correto, né? Só que o Nicolas falou assim, mas professor, e se eu fosse em linha reta? Foi isso a sua pergunta, né, Nicolas? Foi. Vai dar na mesma, né? Você reparou que não mudou o nome ou não? Não mudou. Beleza. Então, é a mesma coisa. 1, 2, 3, 3-etil, 5-metil, heptano. Não mudou nada. Tá, isso ajudou bastante. Valeu. Bom, aí vamos tirar. A Paula está com uma dúvida. Aí a Lívia outra. Ótimo. Eu já consigo tirar as duas dúvidas agora. Uma vez só. Bem. Vou colocar números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meninas, você tem um metil no carbono 3 e outro metil no carbono 5 aqui. Tudo bem? Então, na hora de colocar o nome, ó, 3, eu tenho que pôr 3. O metil está se repetindo aqui, então 3,5. Quantos metilos eu tenho? Eu tenho 2, por isso dimetil. Aí eu venho com o nome do meu composto, nesse caso é o heptano, tá bom? Por isso o de Lívia. E o 3,5 ele está apontando onde está, Paola. Agora, eu vou até aumentar para vocês, olha só. Eu vou colocar mais um metil aqui, ó, no carbono 5, ó. Estão vendo? Ó? Eu tenho outro metil no carbono 5. Não é mais di, agora ele é 3,5 em cima, só que repete embaixo. 3,5,5. Só que não é mais di, agora ele é trimetil heptano. Professor, tem como piorar? Tem. Quer ver só? Eu vou colocar metil no carbono 4, vou colocar metil em cima do carbono 4, eu vou colocar outro metil no carbono 2. Olha o tanto de metil que o professor chato colocou, hein? Nossa, professor, como fica difícil? Não fica, pessoal. É só você só vai aumentando, quer ver só? Eu vou colocar onde eles estão. Ó. Eu tenho no carbono 2? Tenho. Eu tenho no carbono 3? Tenho. Eu tenho no carbono 4? Tenho, professor. Em cima e embaixo, então você tem que repetir. Por isso que repete. Você tem no carbono 5? Eu tenho. Em cima e embaixo, 5,5. Tá? Nossa, quantos metil, professor? Quantos você tem aqui? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 não é X? Tá? Hexil. Aí vem o nome, heptano. Não, é hexaexil. Hexa porque é 6. Exil. Heptano. Ou seja, se fosse 3, trimetil. Se fosse 4, seria butil. Butil. Se fosse 8, 9, vai indo. Pois tem maior número de carbono sem quebrar cadeia. E no caso, isso é a cadeia principal, é a linha reta? Isso mesmo. É isso mesmo, Lívia. A cadeia principal é a linha reta porque eu tenho maior número. Tudo bem? Até eu tá dando nó na cabeça de vocês. Precisa que vocês falem, hein? Estão muito quietinhos agora. Eu tô gostando das perguntas aqui, ó. Isso mesmo. Quanto mais pergunta, melhor. Porque aí já vou tirando todas as dúvidas. Eu vou deixar vocês agora. Vamos lá. Professor, será que a aula presencial volta esse ano? Boa pergunta, viu? É uma coisa que a escola não sabe, é uma coisa que os professores não sabem, é uma coisa que os alunos não sabem, os pais não sabem. Estamos todos assim, porque a escola, ela depende do governo do estado. É o estado que fala, pode voltar, não pode voltar. Entendeu? Então,
Depende Mas como. o que você acha, como vai senhor? ficar a Sua pandemia. opinião? Na minha opinião, É. volta. Eu tô falando que volta porque, por exemplo, eu dou aula na prefeitura de Santana de Parnaíba. E lá tá tendo uma pressão. A prefeitura quer voltar, quer voltar, quer voltar. Tá? Então, a questão é, eu não sei, a escola volta, eu não sei se todos os alunos voltam, eu não sei como vai estar a pandemia, não dá para saber nada, né? E vocês? Vocês voltam? Sir, não sei se vocês separaram, mas não diminuiu, não acabou, continua a mesma coisa. Eu não entendo. Porque, Então, tipo, no começo, todo mundo tava com medo, tipo, tinha 300 pessoas. Aí agora que tem, tipo, mais de 1000 mortes por dia, o povo não tá nem aí. é o que... Desabafo, né? É o que a gente estava discutindo. Por exemplo, eu fico em casa, meu filho fica em casa. Só que eu vou te falar, acho que tem uns vizinhos aqui que fazem churrasco todo dia. Tá lotado de gente na rua. Então, não sei. É complicado, né? É que é complicado quando a gente... Tá, eu não vou nem discutir isso, porque é complicado quando a gente pensa que, tipo, tem pessoa que não consegue trabalhar, então não consegue dar alimento pra família. E Mas eles estão trabalho tentando... é uma coisa. Trabalho é uma coisa. Agora, você ir dar rolê, fazer churrasco, ir na festinha da família, esse tipo de coisa, Isso eu eu concordo. não entendo. Trabalho, até minha mãe tem que sair pra trabalhar, ela não pode deixar de trabalhar. Agora, trabalho é uma coisa. Agora, ficar vadiando é outra coisa. Tem os dois lados. Não, mas Vocabulários fortes, não. Tem os dois lados. Tem pessoas Acalme os ânimos, gente. Volte. Tem pessoas que precisam que volte porque dependem disso. Tem pessoas que não querem que volte, na verdade, porque não quer trabalhar. É os dois. É muito complicado. Isso aí é muito e gera polêmica. É muito complicado isso aí. A questão é a escola, querendo ou não, se ela volta, ela vai depender de como está a pandemia, depende do governo do estado. Se o governo do estado não falar para voltar, não vai voltar. Se o governo do estado falar pode voltar, a escola vai tentar voltar. Isso aí é... Eu vou dar um exemplo para vocês. A ideia, a nossa relação, querendo ou não, aqui é particular, tá? A escola, as questões são outras. A escola pública em si, ela tem várias funções, entre elas, dependendo da comunidade, alimentícia também, tá? Tem que muitos locais, por exemplo, em Santana de Parnaíba, onde eu trabalho, a escola está abrindo na hora do almoço. Você viu disso? Lá está abrindo, está dando marmitex para as crianças, porque, querendo ou não, ela fazia a alimentação mais importante, fazia na escola. Então... Verdade, senhor. Tem gente de escola pública que tipo, só vai para a escola, não é nem para estudar, é para comer mesmo. Isso. Entendeu? Então, é muito complicado, né? É muito difícil isso, dosar isso. Pessoal, olha, já é 9h57, a gente começou a conversar, eu nem vi, né? Eu nunca sonhei tanto com a escola, esse ano sonhei com a... Elisa sonha com a escola 6 vezes, Elisa. É legal, né? Bem, a verdade é a seguinte, ó. Eu nunca pensei em sentir tanta falta da sala de aula, porque eu gosto do contato com os alunos. Lógico, tem dia que você está mais cansado, tem dia que você não está bem. É normal isso do ser humano. Tem dia que você fala, não quero mais ir para a escola. Isso acontece, né? Mas, enfim, pensar que vocês estão há tanto tempo sem ir para a escola, sem aquele contato, mesmo é ruim. Tá? Senhor, é igual um grande filósofo disse. Máscara e relógio quebrado é a mesma coisa. Não serve para nada, só estilo. Por aí, né? Turma, eu não terminei, tá? Mas já dá para vocês tentarem fazer os exercícios da apostila. Eu acabei não explicando para vocês o isopropil, mas é bem fácil também. Amanhã eu vou continuar. Aí eu tem que fazer 2 módulos, né? Então, termino esse, faço mais um módulo, mas já pode tentar fazer os exercícios, tá? E amanhã vamos continuar, tá bom? Tchau para vocês e até amanhã. Valeu, Tchau, senhor. Abraço. Tchau, Bom te ver Tchau, de novo. senhor. Tchau, senhor. Também. Saudades. Falou, senhor. Tchau, tchau. Até. Saudade, né? Tchau. Saudades. Isso é verdade, hein, senhor?